favor, abra sua Bíblia no salmo mais conhecido da Bíblia, Salmo 23. Obrigado, pastor. Salmo 23. Fica conosco, Jesus. O Espírito Santo fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. É tão bom matar vocês. Tem dias que a gente não tem prata, tem dias que a gente não tem ouro. Tem dias que a gente ora, tira o espinho. Mas Jesus diz: minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fica conosco, Espírito de Deus. Fica aqui, fica aqui. Salmos 23. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Antes da gente finalizar nessa expressão longos dias, eu preciso que você seja a boca de Deus sobre a vida de alguém e diga assim para ele: a sua jornada ainda é muito longa, viu, meu irmão? Diga assim, ó, vai vir ainda longos dias. Deus. Se você acredita, glorifica Jesus. E pode se aceitar, glorificando a Deus. Oh Deus, eu também creio, Jesus. Glória a Deus, eu também creio. Glória a Deus. Igreja do Senhor, hoje vai ser uma palavra bem sucinta, objetiva, mas eu preciso liberar sobre essa vida, sua vida, nessa atmosfera de glória que a gente está aqui, aquilo que o Espírito de Deus semeou ao meu coração. Esse Senhor como pastor das nossas vidas. O salmista que escreve é atribuído ao salmista Davi. Davi, ele foi pastor de ovelhas e ele viveu dentro desse cenário, e pelas experiências mais duras da sua vida, Glauber, enquanto ninguém estava enxergando o urso e o leão que ele enfrentava no dia a dia, todo mundo cantava dizendo: Saul matou milhares, Davi matou milhares de milhares, mas ninguém enxergou o urso e o leão. E quando ele foi ser apresentado a Saul, quando ele foi ordenado como rei de Israel para enfrentar o gigante Golias, ele diz assim: olha, o teu servo já tem vencido algumas batalhas, só que ninguém tinha enxergado as batalhas que ele tinha vencido, porque o leão e o urso não são batalhas, Lídia, que vêm de mês em mês. O leão e o urso são batalhas que vêm todos os dias. E a sua experiência
viver os dias mais difíceis fez com que ele escreveu um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Há um cântico da harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram compostos em dias de tribulação. Enquanto Davi estava vivendo um momento de adversidade, de dificuldade, ele estava compondo um dos hinos mais belos da Bíblia Sagrada. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Antes de adentrar na mensagem, que as atribulações que nós temos vivido nos ajudarão a gente vir aqui dizer: Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós viemos aqui para declarar que Ele é santo. Quem veio declarar que Ele é santo? Mas pastor, você nem sabe a tribulação que eu estou vivendo. É sobre isso que eu estou pregando. Pega isso, irmãos. É sobre esse momento que você está vivendo. É sobre esse momento que você está passando, que os céus está te enxergando. E agora, Jennifer, que a gente tem que abrir o bocão e dizer: Ele é santo, Ele é justo, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. Por quê? Porque eu não preciso que Ele faça nada, porque eu já sei que Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Mas se não fizer, Ele continuará sendo Deus. Davi entendeu. Ele escreve nos hinos mais lindos. O texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. O foco e a centralidade aqui é como se nós pegássemos uma câmera, e essa câmera ela desce um zoom, e o zoom da câmera não está sobre a ovelha, não está sobre o pasto, mas o zoom da câmera está sobre o pastor. E hoje nós estávamos no monte, e o Senhor liberou algumas palavras sobre a nossa vida. E uma das palavras que o Senhor liberou sobre a nossa vida foi que o Evangelho não é sobre mim, mas o Evangelho é sobre Jesus Cristo de Nazaré. Então o Evangelho não é sobre eu contar minhas vitórias. O Evangelho não é sobre eu contar alguma coisa que ocorreu sobre a minha vida. Isso pode te edificar, mas não muda a vida de ninguém. O Evangelho não é sobre mim, mas o Evangelho, ele é sobre o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E hoje eu vim aqui para adorar a Jesus. Teve mais alguém que veio aqui para glorificar a esse nome tão bendito, tão precioso, tão esplêndido, tão glorioso. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre Jesus. Queridos, e essa liberação, você rápido hoje, essa liberação dessa expressão, o Senhor é o meu pastor, traz um entendimento sobre a minha vida, que para ele ser o pastor, ele precisa ter um rebanho. E não existe pastor de uma ovelha simples, porque quando fala de pastor, fala de um todo, fala de um rebanho. Então a primeira bênção que nós recebemos da parte de Deus, no Salmo 23, como entendimento para a nossa vida, é que o Senhor nos dá uma comunidade. Nós recebemos da parte de Deus uma comunidade. Eu passo a fazer parte desse rebanho, eu sou inserido nesse rebanho. Ele me adota como sua ovelha, mas eu passo a entender que a vida cristã não é uma vida solitária.
A vida cristã é uma vida que nós vamos aprender a viver em comunidade. Nós fazemos parte de um rebanho, esse rebanho tem um pastor, e quando nós nos reunimos, nós nos formamos em uma comunidade. E por fazer parte deste rebanho, eu como ovelhinha, vou aprendendo a lidar com a comunidade que Ele me inseriu. Então é nessa comunidade que eu vou aprender a ter comunhão com os meus irmãos. É nessa comunidade que essa expressão, o Senhor é o meu pastor, me ensina que nesta comunidade vai haver oportunidade para mim perdoar a vida do meu irmão. Nesta comunidade vai haver oportunidade para mim aprender a amar a vida do meu irmão. Nesta comunidade também eu vou ter que aprender a suportar a vida. Pastor, suportar a vida do meu irmão. O apóstolo Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros. Ali a expressão é suporte. O que é suportar? É quando você se coloca debaixo de alguém para ajudá-lo a suportar o peso que está sobre a vida dele. Suportar não tem nada a ver com tolerância. Suportar é se colocar debaixo. E quando alguém está perdendo a força, você coloca-se junto e diz: não, vai dar certo, eu estou aqui junto com você. E você vai carregar esse peso e vai chegar no final. Ser parte desse rebanho me faz entender que nós estamos aqui unidos por uma mesma causa. Então eu gostaria que você liberasse uma palavra de Deus sobre a vida do seu irmão. Diga assim, diga assim para ele: nós estamos aqui pela mesma causa, irmão. A nossa causa é a mesma. Nós estamos reunidos aqui pela mesma causa. E como comunidade, entender isso aqui é essencial, gente. Como comunidade, entender isso aqui é essencial. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Pastor, então a igreja ela está reunida em qual causa? Glorificar o nome de Deus em todas as coisas. Temos ovelha aqui do rebanho desse bom pastor? Temos ovelha. Quem está entendendo que estamos numa comunidade? Está ficando mais claro? Estamos numa comunidade. Gente, e aí a gente vai aprendendo a cuidar. A gente vai aprendendo o que é cuidar. Irmãos, eu me lembro quando o Senhor Jesus me chamou. Eu já tinha uma família formada. Então quando eu vim para o Senhor Jesus, o Senhor já tinha me dado a pastora como esposa, e nós já tínhamos a Sara. A Sara tinha alguns meses de vida, e a minha família ela já veio formada. A problemática foi que o meu conceito de família era um conceito distorcido. Eu não tinha um conceito firme, balizador. Eu não tinha esse conceito. Eu tinha um conceito de vida prática, mas o meu conceito ele era distorcido. E foi exatamente aqui nesta comunidade, foi exatamente nesse local, nesse rebanho, que eu vim aprender os valores familiares. Foi exatamente nesta comunidade, Márcia, que me foi apresentado a palavra de Deus. E aí eu já comecei a entender que os princípios que eu tinha no mundo eram diferentes dos princípios do rebanho desse pastor. Então, se eu quisesse ficar nesse rebanho, se eu quisesse permanecer nessa comunidade, eu tinha que me submeter a esses princípios. Minha família tinha que se submeter a esses princípios. E quando o salmista diz assim: o Senhor
é o meu pastor, ele está dizendo assim, Fernando: o Senhor nos deu uma comunidade. E é nessa comunidade aqui, irmãos, que nós temos culto de oração. E é nesse culto de oração que a gente incentiva: vamos orar uns pela vida dos outros. É nessa comunidade que às quintas-feiras nós temos culto de ensino da palavra, onde nós vamos aprender os conceitos da nossa fé, onde a gente vai aprendendo a rejeitar as heresias desse mundo, a se esquivar das ciladas do maligno. E é nessa comunidade que a gente vem aqui com a nossa família, ministrar sobre a nossa família, profetizar sobre a nossa casa, interceder pelos nossos, orar pela vida dos nossos irmãos. E é nessa comunidade que nós entendemos que Ele é o pastor que rege todo esse cenário e rege todas as vidas desse. Foi nessa comunidade que eu pude aprender. Foi nesse lugar que eu pude crescer na fé. E nós precisamos valorizar a comunidade que o Senhor nos colocou. Quem pode dar glória a Deus pela comunidade que você faz parte, pelo rebanho que você faz parte? Eu posso dar glória a Deus por isso, queridos. E foi exatamente aqui nesse cenário que eu pude aprender sobre o conceito familiar. Eu entro rapidinho aqui e a gente já segue para o segundo ponto. O primeiro conceito familiar que eu pude aprender, e esse aqui, irmão, é dolorido, eu confesso. Eu vou dizer aos irmãos que tem vezes que eu não dou conta de assumir, mas é um conceito que a Bíblia nos ordena fazer. Esse aqui é um conceito que vai para os homens. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, sobre o conceito familiar. E ali ela vai descrever a vida conjugal, ali ela vai descrever a filiação entre pais e filhos, e ali ela vai descrever o conceito dos filhos para com seus pais. E foi nessa comunidade que eu aprendi na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz assim: amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Só a pastora deu glória a Deus. Irmão José, pense numa tarefa árdua, porque o padrão de amor, Fê e Glauber, não é jamais ele. O padrão de amor para a mulher é o padrão de Cristo. E talvez você se pergunte assim: Fernando, e que padrão é o padrão de Cristo? Cristo, Ele se sacrificou pela igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, entre linhas: você é marido, então ame a sua esposa de uma maneira sacrificial. Estou dando uma moral para você, mulher. Cadê as mulheres para dar glória a Deus? As mulheres. Os varões deram glória a Deus meio assim, mais devagar. Mas homem de Deus, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar. Você já percebeu que não há um conceito na Bíblia, ô Mateus, que diga assim: ô esposa, amai os vossos maridos? Não tem. Não já percebeu? Qual que é o conceito? Marido, ame as vossas esposas. Porque a maneira de a mulher ser amada é diferente da maneira do homem. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, agora eu senti que a palavra está ficando boa para a gente. Quando o apóstolo Paulo fala sobre conceito de amor, ele vai dizer assim para a mulher: mulher, honre o seu marido. Honre, mulher, o seu marido. Quer que eu repita? A mulher honre o seu marido. Mulher, honre o seu marido. Por que, Noés? O conceito do homem de amor, ele não precisa ficar ouvindo da mulher: te amo, te amo, te amo. Ele não tem essa carência. O homem entende amor pela honra.
mulher, ela honra o homem na frente das pessoas, e quando o homem vira as costas, a mulher honra o homem pelas costas. Irmão, pense no peito cheio do homem quando ele sabe disso. Pense. Ele fica todo cheio, porque o conceito de amor na vida do homem é diferente. É igual um homem que se sente desonrado, ele se sente sem amor. Mas a mulher tem a carência do amor, sim ou não? A mulher tem a carência do amor. Pastor, por que a mulher tem a carência do amor? Porque se o homem der amor para a sua mulher, a mulher tem a capacidade de multiplicar esse amor que ela recebeu. As mulheres perderam a oportunidade. Eu vou repetir, hein? Se o homem, eu estou me comprometendo muito hoje aqui, Jesus amado. Só Deus sabe das minhas falhas, né, agora. E se o homem der o amor necessário para a mulher, o homem não tem a capacidade de multiplicar amor. Mas se a mulher se sentir amada, ela tem a capacidade de multiplicar esse amor. E lá vai para os varões, hein? E o conceito de amor é: ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pastor, e onde o senhor aprendeu tudo isso? Na comunidade, no rebanho. Por isso, não é que o pastor é chato. É muito ruim quando a gente sente a sua falta aqui, porque você faz parte dessa comunidade. E nós somos um corpo. Você já bateu uma parte do seu membro? Não dói, irmãos. Imagine aqueles que não têm essa parte do membro. Sem o corpo, o membro não consegue viver sozinho. Mas se ele estiver inserido no corpo, nós somos fortalecidos. Então, quando a expressão diz: o Senhor é o meu pastor, a aplicação para a nossa vida é: o Senhor nos deu uma comunidade, e nós fazemos parte desse rebanho. E é nesse rebanho aqui, irmãos, que nós vamos aprender. Nós vamos aprender a fazer as coisas da maneira de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? O apóstolo Paulo, eu já preciso caminhar. O apóstolo Paulo também vai dizer isso aqui. Ele vai dizer assim: os pais não devem provocar a ira dos vossos filhos, mas eles devem criá-los na doutrina e na admoestação. Então aqui agora o puxão de orelha vem para os pais. Os pais não podem provocar a ira dos filhos. É o único momento que os filhos vão dar glória a Deus. Aí, tá vendo? Cadê? Só deu glória agora, tá vendo? Só faltou falar: fala Jesus, ele está aqui. Ou seja, esse conceito do apóstolo Paulo, nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, mas antes devemos criá-los na doutrina e devemos admoestar. Amém, meus irmãos? Não vou dar muita moral para eles, vou seguir em frente. Mas como filhos, olha aí, os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Cadê os pais? Tem mistério no arraial agora. Aleluia. Sinto Jesus falar com a minha filha agora. Os filhos devem obediência. Glória a Deus, filhos. Mas aí é injusto. Todo mundo aqui é filho, sim ou não? Nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho. Ou seja, nós devemos obediência aos nossos pais. E para que fique claro, a Bíblia diz assim: como ao Senhor. Então devemos fazer para os nossos pais como nós estivemos fazendo para o nosso Senhor. Irmãos, vamos caminhar. Versículo de número 2 para a gente já estar finalizando. A gente finaliza no verso 2, tá bom? São 6 versos, são 6 aplicações, mas não vou aplicar hoje. Nós finalizamos no verso 2. Se tiver com a Bíblia aberta, pode abrir que nós vamos ler essa parte do verso 2.
O verso de número 2 começa dizendo assim: deitar-me faz em pastos verdejantes. O que essa expressão quer dizer, irmão? O que a expressão quer dizer? Deitar-me faz em pastos verdejantes. É que o Senhor, o pastor, lembra da figura do pastor, o zoom do pastor. O pastor, ele tira a insaciabilidade da ovelha. Pastor, o que é isso? A ovelha, ela é insaciável. A ovelha, ela passa. E quando ela está em graminha verdejante, ela só pensa em comer. Mas o texto está dizendo assim, que ela não está comendo. Diante do pasto, ela está sentada. A ovelha podia estar comendo no pasto verdejante. Ela poderia estar, porque ela diante de um pasto verdejante, ela não para. O animal que pasta, ele come sem parar. Por quê? Porque o animal que pasta, ele não tem a consciência do amanhã. Ele acha que tudo vai ser hoje. Quem tem parente aqui, irmão, que quando começa a beber não para mais? Quem tem, irmão? Eu tenho. Por qual motivo? Porque não tem a consciência do insaciável. A natureza humana, e não resiste essa palavra agora, hein? Não resiste agora. A natureza humana, ela é insaciável. Ela é insaciável no amor. Ela é insaciável nas amizades. A natureza humana, ela é insaciável nos relacionamentos. Mas o texto está dizendo assim: ele, o pastor, me faz descansar em pastos verdejantes. O pastor tira a minha insaciabilidade, o desejo voraz de querer mais, de querer mais e de querer mais. Por qual motivo? A grama verde representa a provisão, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. Mas quando eu estou de olho na provisão, eu quero mais provisão, eu quero mais provisão, eu quero mais provisão. Mas quando o pastor se levanta e diz assim: se assenta aí, se assenta aí, ovelhinha. Por qual motivo? Porque se você se assentar, se assenta aí, ovelhinha. Por qual motivo? Porque se eu ficar só olhando para a graminha verde, o que eu vou querer ficar fazendo? Eu nunca vou ter conceito de que o pastor já supriu a minha necessidade no dia de hoje. Quem pode dar a glória a Deus? Então, quando eu tenho a minha insaciabilidade controlada, quando eu entendo que, primeiro ponto, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu faço parte de um rebanho. E eu poderia estar assim, querendo mais provisão, mais provisão, mais provisão. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O Senhor me ensina. Olha isso aqui. O Senhor me ensina a tirar os olhos da grama e a colocar os olhos no pastor. E aí quando eu tiro os olhos da grama e eu coloco os olhos no pastor, além de eu ter a provisão que é a grama, eu tenho todos os recursos necessários que minha alma ela precisa, porque os meus olhos estão fixos no verdadeiro. A palavra que Deus está liberando sobre a sua vida é: descansa, filho, vai, descansa, descansa.
descansa, descansa. Você vai voltar a dormir e entender que a tua provisão, ela vem não da grama verde, mas ela vem do verdadeiro pastor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, o primeiro ponto, ele traz tranquilidade à minha alma, tranquilidade ao meu espírito. E a pastora liberou uma palavra sobre a igreja hoje, que eu queria confirmar. Para que isso seja possível, que eu, sendo ovelhinha desse pastoreio, e o meu irmão, diante da graminha verde, no início, eu quero comer sem parar. Só que o problema não é comer sem parar, o problema é não enxergar que o pastor está ali. Mas ele traz a tranquilidade necessária ao nosso espírito e a nossa alma de fazer enxergar assim: mas eu já te dei a provisão desse dia de hoje. Na oração do Pai Nosso ele vai dizer o quê? Pão, o nosso de cada. O Senhor está trazendo tranquilidade aqui. Pastor, o senhor nem sabe o que eu estou vendo, nem preciso saber. Eu só estou dizendo para a igreja: fique com os olhos do verdadeiro pastor e receba tranquilidade no teu espírito e na tua alma. Pastor, e as provisões? O Senhor vai prover o que for preciso para a sua alma e para o seu espírito, em nome de Jesus. E o último ponto, e agora a gente finaliza, que é o final do verso de número 2. O texto diz assim: que ele guia-me mansamente. Diga assim: mansamente. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. O primeiro ponto é entender que o Senhor, ele me dá uma comunidade. O segundo ponto é que ele tira a nossa insaciabilidade. Nós somos insaciáveis, mas ele nos controla, traz tranquilidade, apazigua, traz os sentimentos tudo no seu devido lugar. E o último é que o Senhor, ele resolve o problema da nossa ansiedade. Ele resolve o problema da nossa ansiedade. Pastor, por qual motivo? Aqui eu fecho, tá bom? Eu peço para que você fique de pé, porque aqui eu já vou fechar. E a gente vai fazer uma oração. Ele cuida da nossa ansiedade, ou ele resolve o problema da nossa ansiedade. O texto diz que o pastor, ele nos leva a águas tranquilas. Pastor, mas o que isso tem a ver com a ovelha? A água está do lado de fora. É isso mesmo. A água é tranquila, sim ou não? Sim. Mas a pergunta que eu faço: e a ovelha é tranquila? A ovelha não é tranquila. Por qual motivo? Porque a ovelha, na cadeia alimentar, os predadores dela são vorazes. Então a ovelha, quando ela vai beber água, ela precisa de água tranquila, porque qualquer movimento da água, a ovelha já se desespera. Olha o pastor como cuida dessa ovelha. Qualquer movimento que a água der, a ovelha se desespera. Mas o texto diz que o pastor, ele leva essa ovelhinha até as águas tranquilas. É o Senhor dizendo assim para essa ovelhinha: ó ovelhinha, eu sou o seu pastor. Ó ovelhinha, eu cuido de você até nos momentos mais vulneráveis da sua vida. Ah, meu Deus do céu. Ovelhinha, eu cuido
você, ovelhinha, não pode cuidar. Ovelhinha, eu estou dizendo que eu sei que você tem preocupação quando as águas se agitam e isso te perturba. Mas fique em paz, que eu estou te conduzindo às águas que são tranquilas. E você não vai ficar tranquilo em saber que a água está parada, mas você vai ficar tranquilo em saber que o pastor está do teu lado dizendo: eu cuido de você na sua vulnerabilidade. Sabe dos seus momentos de fraqueza? Ele está cuidando de você. Sabe daquilo que você hoje aqui dizendo: pai, eu não dou conta de cuidar dessa enfermidade, não dou conta de cuidar desse cenário, não dou conta de cuidar da minha família nessa área, mas o pastor está dizendo para mim e para você: eu resolvo os problemas da tua ansiedade. O Senhor não profetizou dizendo aqui que haveria quebras de cadeias hoje aqui? Elas estão sendo quebradas, e o Espírito te levando a água tranquila e dizendo: pode beber, pode beber, pode beber, pode beber. Mas cadê aquele que vai me tragar? Cadê o leão que está vivo? Não tem, porque eu sou o leão da tribo de Judá. Eu te protejo, eu sou torre forte, eu sou abrigo, eu sou seguro. Ei, ovelhinha, eu sou o teu pastor, apazigo o teu lado de dentro, coloco tudo no seu devido lugar. Eu coloco tudo no seu devido lugar. Hoje tem águas tranquilas, hoje tem um rio que está se movendo. Eu sinto esse rio desde a hora que a gente estava louvando, desde o momento que a gente estava glorificando, desde o momento que a gente estava adorando. Eu te convido a fechar os teus olhos agora, porque o Espírito de Deus está te conduzindo a essas águas, e você vai poder beber dessas águas. Existem coisas que o remédio pode fazer, eu não estou contra, mas o Senhor está dizendo aqui: existem coisas que só essas águas podem fazer por você. Existem barulhos que só essas águas podem silenciar dentro de você. Ei, ovelhinha, eu estou te levando a essas águas. Eu já posso ouvir a calmaria dessas águas. Eu já posso contemplar essas águas cristalinas. Eu já posso ver a preocupação interna de você se reduzindo, e o Pai, o verdadeiro pastor, dizendo: bebe, bebe dessa água, bebe desta água. Hoje tem uma água que joga do céu sobre a vida. O Espírito de Deus está dizendo: eu cuido daquilo que você não pode cuidar, ovelhinha. Espírito de Deus, tranquiliza essas águas, tranquiliza essas águas, nos leve a beber dessas águas, resolva os problemas dessa ansiedade. Pastor, mas a ansiedade é bíblica. O apóstolo Pedro vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O Espírito Santo está pedindo para mim dizer, já foi profetizado, mas eu vou dizer de novo. Hoje visões podem ser mudadas hoje aqui. O foco não é na ansiedade, o foco é no cuidado do verdadeiro pastor. Se a gente focar no cuidado da ansiedade, ela pode ser colocada no lugar devido. Lance sobre ele a ansiedade, como pastor, contemplando o cuidado do Senhor. Oh, meu Deus do céu, existe um cuidado do verdadeiro pastor aqui sobre a sua igreja. O leão já era para ter tragado algumas vidas aqui, irmão, mas o Espírito Santo de Deus não deixou, porque ele tem cuidado, porque ele tem cuidado. Notícias piores já eram para ter chegado no nosso meio, mas por causa que a ovelhinha estava diante do pastor verdadeiro, dizendo: livra do leão,
abro livramento para a sua igreja.